Olá a todos! Eu vou mostrar hoje para vocês uma maneira de se fazer casa dos botões, uma maneira bem simples, com máquina comum, não precisa ser máquina eletrônica, essas máquinas modernas, basta evidentemente que a máquina tenha zigue-zague. Bem, nós temos aqui então a pala de um vestidinho. Eu quero fazer 3 casas nessa pala. O sistema que eu uso para fazer essas casas é o seguinte: nós vamos pegar um papel sulfite comum, o mesmo papel que vocês usam para imprimir o molde, e vamos cortar esse papel do tamanho da pala, tá aqui, da cintura até o decote, e com uma largura de cerca de 7 ou 8 centímetros. E nós vamos riscar as casas sobre este papel e não sobre o tecido. Então vamos lá. Esta é a borda da pala. Então nós vamos riscar 1 centímetro para dentro dessa borda, porque nós evidentemente não vamos fazer a casa colada na borda da pala. Então nós vamos marcar aqui o limite da borda, 1 centímetro. Gente, eu estou usando caneta, que é para que vocês vejam melhor, mas vocês vão usar para riscar esse papel lápis, tá bom? Não caneta, porque a caneta depois pode manchar o tecido. Bom, muito bem, nós riscamos a primeira linha que demarca o limite da nossa casa. Aqui é a cintura do vestido. Eu não vou colocar um botão exatamente na cintura. Então nós subimos aqui, olha, cerca de 1,5 centímetro para o tamanho do meu botão. E aqui do outro lado, que é o lado do decote, nós descemos o mesmo 1,5 centímetro para o botão também não ficar muito em cima do decote. Agora nós vamos marcar o tamanho do botão. O botão que eu vou usar é esse. Então nós colocamos ele na borda, aonde vai começar a casa, e marcamos o tamanho dele. Marcamos, vamos medir, olha, deu 2 centímetros e mais 1 milímetro. Vamos para a parte de cima, marcamos os 2 centímetros mais 1 milímetro e vamos fazer uma segunda linha, que é a linha que vai demarcar o tamanho final da nossa casa. Então as nossas casas serão feitas dentro dessas 2 linhas. Nós temos aqui a primeira, onde já marcamos. Temos aqui a segunda, que nós já havíamos marcado também, 1,5 centímetro abaixo e 1,5 centímetro acima. Para achar a terceira casa, é só dobrar o papel e nós estamos com a terceira casa centralizada. Você pode também medir e dividir, é claro. Eu normalmente uso casas em número ímpar porque é bem mais simples você ir dobrando o papel, tá bem? Bem, marcamos então as casas. Isso significa que as nossas casas vão ser feitas neste risco, dentro dessas 2 linhas. Nós vamos pegar agora a pala do vestido e vamos alfinetar o papel alinhado à borda da pala, tá bem? Nós vamos pôr um alfinete entre os primeiros 2 botões, vamos pôr um segundo alfinete entre os outros 2 botões e estamos com o papel preso na pala, pronto para que nós possamos fazer as casas. Eu não vou fazer as casas para mostrar para vocês nessa pala, porque eu quero usar uma linha contrastante e não vou naturalmente estragar o vestido. Mas eu vou colocar o nosso risco das casas sobre um outro tecido que estará fazendo a vez da nossa pala. Da mesma maneira, borda da pala, borda do papel. É preciso dizer para vocês, esclarecer o seguinte: nós estamos aqui fazendo uma pala com 2 camadas de tecido tricoline, um tecido encorpado, mas o papel que eu vou usar vai ser suficiente para manter tudo retinho, tá?
Se você for usar um tecido mais fino, esse daqui já não é tricoline, é um tecido mais fino. Então você coloca sobre a borda interna da pala, você coloca uma intertela adesiva daquela fininha que é própria inclusive para abotoamento. Nós colocamos a intertela e marcamos as casas do lado em que está a intertela, ou seja, a intertela vai ser colocada pelo lado avesso, no direito do tecido. Então nós vamos alfinetar a nossa pala de faz de conta, seguramos dessa maneira o papel adequadamente na pala e vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês como que se faz fácil e simplesmente as casas na pala. Olha, uma correção. A intertela é presa do lado avesso do tecido, que é o lado direito da pala, tá? Eu havia dito o avesso do tecido e o lado direito do tecido. Então estamos com o nosso molde das casas dos botões alfinetado sobre a pala. Nós vamos então começar a fazer a casa. Eu uso este pé calcador de caseadinho porque ele é um pé que tem uma abertura boa e eu vejo com facilidade o que eu estou costurando. A casa pode ser feita com o pé normal, pode eventualmente dar um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Nós vamos usar então o ponto zigue-zague num tamanho adequado. Na minha máquina eu costumo usar a largura de 2,5 e com a menor distância possível, que é 0,5. Nós vamos inserir a agulha no começo de onde nós marcamos que seria a casa e vamos fazer a primeira linha da casa acompanhando a linha que nós fizemos. Chegamos à segunda linha que demarca o final da casa, nós vamos parar. Podemos ou voltar ou virar, tá bom? Se você tiver com um vestido muito grande, você volta a agulha, senão você vira. Vamos inserir a agulha do outro lado, observando que ela vai, o primeiro ponto vai ser para lá. Então vamos distanciar um pouco da primeira linha e vamos fazer a segunda linha. Chegamos ao final da segunda linha, nós vamos aumentar o ponto do zigue-zague, a largura. Eu vou colocar aqui no 6, que é o ponto mais largo da minha máquina. E vamos inserir a agulha no comecinho da primeira linha e vamos fazer o acabamento das duas linhas. Voltamos para o lado de lá e fazemos a mesma coisa do outro lado. Está pronta a primeira casa. Vocês observem que entre uma linha e outra nós deixamos um pequeno espaço. Não remonte a linha, porque senão na hora de cortar você estraga a casa. Vejam que é fácil, tá? É só uma questão de um pouquinho de hábito e vocês farão isso de olhos fechados. Vamos diminuir novamente a largura do zigue-zague para fazer as linhas finas. Vamos lá no começo. Para. Volta. Ajeita a agulha corretamente. Chegamos ao fim, aumenta a largura do zigue-zague, ajeita a agulha no finalzinho da linha, que é para ela pegar as duas linhas, um lado e o outro. Bem, então vocês viram a facilidade que é para fazer essa casa que nós já temos desenhada. E viram também por que eu uso o calcador transparente mais aberto, né? Facilita muito para nós vermos aonde estamos costurando. Feitas então as casas, nós vamos tirar o papel que nós usamos como molde.
é só puxar que ele vai sair, tá bem? Esse trechinho que vocês veem que o papel fica mais grudadinho, é só passar um alfinetinho que ele sai. Normalmente ele sai inteiro. Tiramos então o papel, olha, elas estão assim na frente, estão assim no lado avesso. A última dica então que eu vou dar para vocês agora nesse vídeo é uma maneira de você evitar que as casas desfiem. Eu acho que todo mundo já teve esse problema de quando vai cortar a casa, o tecido fica desfiando, fica aparecendo fiozinho. A boa notícia é que tem uma maneira de evitar isso, tá bom? E é simples. Isso daqui é termolina leitosa. Ela é bastante usada para artesanato, né? Quem faz artesanato conhece. Quem não faz, coloca no Google que vocês vão achar. Basta você pegar um pouquinho dessa termolina leitosa e passar no centro das casas. Olha, não precisa ser no tecido, tá bom? É só no centro da casa. Vai passar a termolina só do lado direito, também não vai precisar passar dos dois lados. E você vai esperar secar ela em 20, 30 minutos, ela já está seca. E aí quando você cortar essas casas, abrir, você vai ver que não vai desfiar. Então já secou a termolina leitosa, nós vamos abrir a casa. Uma maneira fácil de você abrir a casa sem ter medo de passar dos limites é colocar um alfinetinho no final da casa, tá vendo? Se você usa aquele abridor, você insere ele e vai até o fim que ele vai bater no alfinete. Ou corta com a tesoura, e a tesoura também vai bater no alfinete, então você não vai cortar mais do que o necessário. Olha, vocês estão vendo, foi cortado, não tem um único fio solto. E isso é por causa da termolina, tá? Então abrimos as casas, avesso, direito, está pronto a nossa pala de faz de conta. Gente, eu assisti o vídeo antes de fazer essa parte final e realmente não gostei. Ele não está bom, não está visível, a própria luz da máquina impede que se veja o risco do molde. Mas eu vou postar de qualquer maneira, porque para alguém sempre há de ser útil, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que foi explicado e mostrado. Obrigada por assistirem.